O RCT deixa uma questão que eu acho que isso não é só uma pergunta dele, de muita gente. Ele faz o seguinte, pergunta o seguinte: aqui eu te deixo uma pergunta, você acredita em reencarnação? Porque eu não acredito. Acreditar ou não acreditar em reencarnação, acreditar na existência de Deus ou não, acreditar na existência do diabo ou não, eu acho que isso é do direito de todas as pessoas. Todas as pessoas têm esse direito. Experiências do dia a dia, experiências da vida, situações que aconteceram, induzem a pessoa a acreditar nisto ou no contrário. Ele pergunta se eu acredito em reencarnação. Vamos tentar colocar algo um pouco mais científico, porque dizer sim, eu acredito, ou não acredito, eu acho vago, muito vago, é só uma sensação. Eu gosto de ser um pouco científico, vamos tentar algo um pouco mais interessante. Eu já dei um exemplo aqui, num vídeo anterior aí. Uma pessoa nasce saudável, uma família de bem, nasce com condições de viver financeiramente bem, estudar, casar, ter filhos, morrer de causas naturais. Uma outra pessoa já nasce numa família que não tem condições de cuidar, financeiramente muito mal, financeiramente não tem sorte na vida, tanto financeira, tanto amorosa, estudos, e acaba morrendo de forma trágica. Duas pessoas, aí a Bíblia diz, somos todos iguais perante Deus, mas esses dois não viveram uma vida idêntica em nenhum sentido. Então não são iguais perante Deus, não tiveram uma vida, os dois tiveram uma vida para torná-los iguais. A Bíblia está errada, a Bíblia está certa, Deus está errado, Deus está certo. Interpreto como o seguinte, aí entra, por algum motivo, este viveu muito bem, desde o início de sua existência, foi privilegiado. Aquele que não viveu bem desde o início de sua existência, teve tudo de ruim, não foi privilegiado com os mesmos benefícios do anterior. Nasceram privilegiado e não privilegiado. Ou seja, eles já nasceram com um histórico diferente. Se não há reencarnação, é difícil compreender por que este teve uma boa vida em vários sentidos e este não teve uma boa vida em nenhum sentido. Difícil compreender por que essa diferença, se não há, se pela lógica não reencarnacionista, não houve histórico anterior. Pessoas nascem fisicamente com órgãos a menos, com membros a menos, com a saúde debilitadíssima, nascem, não tiveram tempo de ofender Deus, o próximo, para passarem por isso. Então, um lado bem científico, não consigo encontrar uma lógica, uma explicação não reencarnacionista para que passem por tudo isso. Volto a dizer, acreditar em reencarnação ou não fica a critério de cada pessoa. Eu na época de criança e adolescência, nem pensava muito nisso, mas imagino que eu não acreditava em reencarnação. Não via
como acontecer isso, ou seja, estudos de catecismo, estudos para a primeira comunhão, se fazia curso e reencarnação não fazia parte dos estudos. Então passava a não ter muita consciência. Não é exatamente não acreditar, não tinha muita consciência do que é reencarnação. Eu só sabia de ressurreição. A reencarnação, não. Mas com o passar do tempo eu achei um tanto estranho não haver reencarnação. Ressurreição, o que era ressurreição? A pessoa morre e volta. Jesus teve a sua ressurreição no terceiro dia. Lázaro foi no quarto dia, ressurreição. Nós, de acordo com algumas religiões, nossa ressurreição será nos fins dos tempos em que vamos voltar à vida. Porém, ressurreição é voltar à vida com o mesmo corpo, com as mesmas condições físicas, mesma aparência, mesmo conhecimento, mesma inteligência, sabedoria. Ressurreição é voltar à vida do jeito que era, principalmente no aspecto físico. Jesus no terceiro dia, o corpo, bom, Jesus é um caso à parte também, mas de qualquer maneira, um corpo no terceiro dia já não tem condições físicas de... O sangue já coagulou, os órgãos já estão deteriorados, o cérebro, se não me engano, alguns minutos sem oxigênio, já não volta ao que é. Algumas pessoas teve paralisia, oxigênio, falta de oxigênio no cérebro, mas não morreram, voltaram, só que a sua cabeça já não funcionava direito. Algumas células morreram por falta de oxigênio naqueles minutos, então ele voltou à vida, mas não era igual, não era a mesma coisa. Agora, voltarmos, algumas religiões não concordam com a cremação exatamente por causa disso. Não concordam, principalmente, com a doação de órgãos. Porque na ressurreição, lá na frente, quando voltar à vida, estará sem aquele órgão, porque foi tirado. Então não concordo com isso. Acontece que 5 anos, em média, 5 anos aqui ou até menos, o corpo só tem ossos. Ressurreição, nesse sentido, aonde é que vão? Que milagre é esse? De um corpo ser totalmente reconstituído não, refeito, exatamente como era, se só existem ossos lá. Esta é a ressurreição. Biblicamente, maravilhoso, muitas explicações. Mas não acredito que seja possível até mesmo depois de algumas horas, como eu disse, falta de oxigênio aqui. Não é mais possível. Aliás, todo o corpo pode parar de funcionar. O homem, o médico, tem aparelhos para manter o corpo todinho funcionando, mesmo que o corpo se recuse a funcionar. O corpo é forçado a manter a vida, mesmo que não queira. Porém, a hora que para, acabou. Pode continuar. O corpo vai continuar vivo, mas vai continuar vivo porque um cérebro externo. Cérebro externo são aquelas máquinas, tantas, que estão mantendo o corpo funcionando, oxigênio, sangue, coração. O corpo todo está funcionando, mas é uma máquina artificial. Não existe mais ninguém dentro daquele corpo. Quando a mente para de funcionar, não existimos mais. Existe a nossa casca, nosso corpo físico inteiro, até intacto. Mas não estamos mais lá dentro. Já abandonamos, já fomos embora, ou
O cérebro já não tem mais vida. É a morte do corpo. A ressurreição, voltar a esse corpo, não consigo compreender. Tenho a mente aberta para explicações, mas me tragam explicações palpáveis, não digo científicas, palpáveis, de que é possível na ressurreição, que só na Bíblia ouvi falar, só na Bíblia consta ressurreição, fora de lá não consta. Pessoa morre e volta à vida? Sim, morreu, mas o seu cérebro continuou ativo durante aqueles minutos. Morreu é maneira de dizer, né? Foi dada como morta, sim, mas o cérebro ainda continuava a funcionar e funcionou durante alguns minutos, foi o suficiente para ir até aquele túnel e voltar. Tantas experiências a gente ouviu o relato. Agora, a ressurreição, horas do cérebro parar e a pessoa voltar. Só ouvi falar, só li da ressurreição na Bíblia. A ressurreição bíblica existe a sua explicação. Tentemos traduzir o que quer dizer a ressurreição da Bíblia. Talvez seja a redescoberta de si, o entendimento, ou exatamente essa morte de alguns minutos. Porque não conheci pessoas, eu era casado com uma pessoa que teve uma situação dessas, não chegou ao túnel, mas chegou a abraçar a morte. Chegou a abraçar a morte, depois de sentir a dama de negro tomando seu corpo quase, ela voltou à vida. Viveu mais bom tempo, mas a cabeça dela era outra, era diferente, totalmente diferente. Então tomemos, quem sabe essa ressurreição não seja essa experiência de morte por alguns minutos, morte, ir até o túnel, não ultrapassar esse túnel, ultrapassou, não volta mais, chegar até aquele túnel, a tal luz que atrai, aquela experiência inexplicável, mas a pessoa muda totalmente a maneira de pensar. Eu, como disse, convivi, tinha uma pessoa muito próxima que passou por essa experiência, a cabeça muda mesmo. A ressurreição poderíamos colocar como uma segunda chance da pessoa, sem que haja a morte efetiva, o já era efetivo. Uma segunda chance, a pessoa tem uma cabeça um pouco dura para algumas coisas, ou está no seu momento de entrar numa segunda fase. Seu momento kármico mesmo, de entrar numa segunda fase. E só uma experiência tão doida, tão densa, pode fazê-la mudar a direção de sua existência. Estou falando aquilo. A ressurreição bíblica, o mais próximo que eu consigo compreender da ressurreição bíblica seria a morte por alguns minutos, que centenas de pessoas já passaram por aqui, por esse plano, nessa morte, e todas elas mudaram a maneira de pensar, a maneira de agir, a maneira de tudo. Agora, a reencarnação, como eu disse, não tem condições, no caso da ressurreição, voltar com esse corpo. Na reencarnação, eu entendo que é para aprendizado, estamos aqui para aprender, estamos aqui para evoluir. Não conseguimos evoluir numa única existência, porque é muita coisa a aprender. Somos ocultos de 7 chaves. Somos falhos com 7 chaves nos trancando o interior. Então, temos que levar uma surra enorme numa existência, uma surra enorme na outra,
uma surra um pouco mais leve, para essas chaves, essa baú inacessível se abrir e podermos expor o nosso lado ruim. Acreditar em reencarnação fica a critério de cada um, mas eu não entendo como é que uma pessoa poderia crescer com uma única evolução, uma única existência, passar por aqui, fazer um monte de coisas erradas, porque nós fazemos coisas erradas, todos nós fazemos coisas erradas. Passamos por aqui fazendo coisas erradas, pequenas ou grandes, mas fazemos coisas erradas e vamos embora. Levamos para o túmulo, levamos para o céu, levamos à mesa do Criador para cear com Ele, ainda tendo falhas. Chegar à presença do Criador sendo falho, não pode, não podemos, não é correto. Temos de estar puros, lucificados, luz, sabedoria infinita, tal como Ele. Para estarmos na presença de alguém, temos que ser, no mínimo, iguais a Ele. De pureza, de coração, sabedoria. Assim vejo, assim, meu querido RCT, vejo, acredito existir a reencarnação. Se você não acredita, não continue com a sua opinião. Não vá mudar a sua opinião pelo que eu disse. Existe um porquê de você não acreditar. Existe um porquê. Tente saber por quê. As razões que te levam a crer não existir a reencarnação. Tudo aqui existe um porquê. Tudo aqui existe uma razão de assim ser. Respeito sua opinião e respeite a opinião de quem acredita. De quem acredita que Deus não existe ou existe, de quem acredita que o diabo existe ou não existe. Respeite todas as opiniões, eu respeito todas elas. Está no momento da pessoa de acreditar desta maneira. É certo ou errado? Bom, está no meu momento de acreditar na reencarnação. Está no meu momento. Será que existe ou não? Nós não somos absolutamente, não somos dono da verdade absoluta, não somos donos da realidade da reencarnação ou não, da existência de Deus ou não, ou do diabo ou não. Nós não somos donos, não podemos assinar embaixo por isso, não podemos nos responsabilizar. Vamos acreditar naquilo que o nosso íntimo diz. Por algum motivo, o nosso íntimo está sugerindo ser dessa maneira. Vamos seguir sua instrução do íntimo, vamos seguir sua instrução. No devido tempo seremos alertados que estamos acreditando em algo que não deveria. No devido tempo, é o nosso momento de acreditar nisto. Verdade ou mentira, é o nosso tempo de acreditar nisto. Por motivos, podemos descobrir, nosso íntimo pode dizer. Sim, nosso íntimo pode dizer, e se conseguirmos nos comunicar com o nosso íntimo, e se ele disser, é autoconhecimento, estamos próximos de nossa essência, que é o que estamos procurando aqui, nossa autodescoberta, nossa autovalorização, independente do que os outros acham, independente do que eu acho. Eu só dou minha opinião, não critico opinião de ninguém em nenhum sentido. Eu dou a minha opinião, dou os meus esclarecimentos, mas, como eu disse, é o meu momento de acreditar que existe reencarnação. Mais tarde verei que estou enganado. Mais tarde, hoje acredito. Amanhã, próxima existência, amanhã descobrirei que não é. Assim que deve ser, assim que devemos acreditar em nós mesmos.
Mais um vídeo chega ao final, mais um momento de reflexão, mais um aprendizado que até eu mesmo me beneficiei. E peço de novo a vocês, seja membro, se inscreva, compartilhe, adquira livros. Tem muito mais coisa nesses livros do que tem nesses vídeos. É sim. Pode não acreditar, tem muito mais coisa. É um material muito maior do que está nesses vídeos aqui. Obrigado. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com os amigos, inscreva-se em nosso canal. Aproveite e visite também o nosso blog Alquimística. O endereço está aí debaixo. Aproveite que já está aqui, assista mais alguns vídeos, algumas sugestões estão aí.